possamos aprender a Tua palavra, aprender, meu Deus Todo-Poderoso, do que a Tua palavra tem a nos ensinar, que a Tua palavra tem a nos dizer. É o que nós suplicamos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu convido a todos que abram no sexto livro do Antigo Testamento, o livro de Josué. Livro de Josué. Pode se assentar. É Josué, livro de Josué. Bom, como eu falei para os irmãos semana passada, nós estaríamos estudando os livros históricos, correto? Então, o Antigo Testamento ele é dividido, primeiramente, o Pentateuco, que nós estudamos semana passada, que é de Gênesis a Deuteronômio, e aí depois vem os livros históricos, né? Que é de Josué até o livro de Esther. Aí depois a divisão é chamado livro poético, os livros poéticos, que é de Provérbios até Cânticos dos Cânticos, e finaliza com os livros proféticos, que vai de Oséias até Malaquias. Então essa é a divisão. Como a gente tem bastante livro para falar, bastante livro para comentar, então o que eu posso dizer para vocês é que os livros históricos é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses 5 livros são chamados de livros históricos, porque quando a gente escuta a palavra histórico, o que a gente pensa? História. Então esses livros vão contar uma história, vão contar ali contextos, vão contar momentos, vão contar situações do desenvolvimento de uma nação, que é a nação de Israel, correto? Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre os livros históricos, nós então começamos pelo primeiro deles, que é o livro de Josué, correto? Então vamos lá. O livro de Josué, ele é uma continuação do livro de Deuteronômio. Deuteronômio termina falando sobre o quê? Sobre a morte de Moisés. Então Moisés morreu e então tem que ter um sucessor. Quem é o sucessor de Moisés? O Josué. Então Josué é aquele que vai dar continuidade à obra de Moisés. Então Moisés, ele pegou o povo durante 40 anos, esse povo esteve no deserto. Aí durante esses 40 anos que o povo esteve no deserto, eles foram aprendendo, foram ouvindo, mas chega um momento que Moisés morre. Quando Moisés morre, Moisés não chega na terra prometida, ele não entra na terra prometida. Então quem tem e recebe a incumbência de entrar na terra prometida? Quem é que tem que ser o líder? O Josué, correto? Então, Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, seu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Correto? Então o que acontece? Deus fala para Josué dizendo, ó Josué, Moisés morreu, então agora a incumbência é você de pegar o povo e entrar dentro da terra prometida. Para o povo entrar dentro da terra prometida, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que passar o Rio Jordão. No mapa que está ali, é que está meio longe, mas bem ali em roxo no meio, do lado da palavra Siló, tem um roxo escrito Rio Jordão. Então o povo estava desse lado aqui. Então quando eles chegaram lá na terra prometida, eles vieram desse lado aqui, que é o lado leste, que é onde a Bíblia fala daquém do Jordão. Daquém do Jordão é sempre o lado leste. Então eles vêm ali onde está escrito ali Gade, eles vêm ali por aquele caminho, e aí então eles têm que entrar na terra prometida. Então é cruzando o Rio Jordão que eles entram para a terra prometida. Está escrito ali Efraim, está escrito Dan, né? Está escrito Manassés. Então ali para dentro, o lado oeste, é a terra prometida. Então eles precisavam cruzar o Jordão, correto? Então se Moisés precisou atravessar o Mar Vermelho, Josué precisava atravessar o Rio Jordão. E foi a mesma forma. Deus mandou que Josué tocasse no rio, e o rio se abriu e o povo passou. A única diferença é que lá atrás era o mar. O mar cobriu Faraó e seus 600 cavaleiros.
A diferença é que ninguém está perseguindo o povo, mas o povo precisava passar por dentro do rio. E aí Deus abre o Rio Jordão, e o povo entra na terra prometida. Bom, eu dividi um pouco o livro de Josué para vocês poderem ter uma impressão de como que as coisas acontecem, né? O que está escrito no livro de Josué? Então vamos lá. O livro de Josué, até o capítulo de número 3, ele vai falar sobre essa questão de introdução à terra prometida. Então, por exemplo, Deus ele vai encorajar o Josué a ele cumprir o chamado que Deus tem para a vida dele. Deus fala assim para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Olha, toma posse dessa terra, vá adiante, esteja na frente, lute, medita na lei do Senhor, medita na lei de Deus, para que ele pudesse ter compreensão. Então, o Josué ele começa exatamente sobre isso, ou seja, a responsabilidade de poder tomar posse da terra. Mas veja só, quando o Josué chega com todo o povo de Israel daquém do Jordão, onde está escrito ali em cima lá, Manassés, correto? Onde está escrito Gade e onde está escrito Ruben, Deus falou assim para Josué: Josué, ó, o povo da tribo de Manassés, da tribo de Gade e da tribo de Ruben vão ficar aqui. Quando toda a terra for conquistada, o povo vai ficar aqui. Eu vou subir aqui para explicar melhor. Então, olha só. Quando o povo chegou aqui, são 12 tribos. São 12 tribos, né? A tribo de Aser, a tribo de Dan, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, de Dan, de Judá, de Benjamim, que está bem escondidinho aqui, de Ruben, de Gade e de Manassés. Então, essas 12 tribos, quando elas vão entrar na terra prometida, Deus já fala a seguinte coisa: olha, Manassés, Gade e Ruben, eles não vão tomar posse dessa terra aqui. A posse dessa terra aqui vão ficar para as 8 tribos. Mas é para essas 3 tribos deixar desse lado aqui, deste lado, do lado leste do Rio Jordão, as mulheres, as crianças, os animais e os homens que não podem batalhar vão ficar aqui. Todo mundo vai ter que cruzar o Rio Jordão, inclusive os valentes dessas 3 tribos, Manassés, Gade e Ruben, e vai ter que atravessar para o outro lado para batalhar com os povos que estão desse lado aqui, para expulsar o pessoal, para que todo mundo mais para frente esteja a sua terra. Então aqui no mapa está bem dividido aqui como é que ficou, mas quando eles cruzaram, eles tiveram que batalhar e expulsar o pessoal de todos esses lugares para eles poderem tomar posse da terra. Então, quando eles cruzam, mas com a ajuda do pessoal de Manassés, com o pessoal de Gade e com o pessoal de Ruben. Quando eles cruzam para esse lado aqui, a primeira cidade que eles conquistam é a cidade de Jericó. Lembra que eles deram a volta durante 7 dias, e durante 7 dias eles percorrem os muros de Jericó e conseguem derrubar as muralhas, né, com as trombetas que eles soaram, e eles conquistam a terra de Jericó. Bom, passado essas conquistas, eles foram conquistando e conseguiram, depois de muito tempo, depois de muitos anos, conquistar todo esse território aqui. Porém, a Bíblia fala lá no livro de Josué, capítulo 13, que muita terra ficou sem eles conquistarem. Ou seja, se nós pegarmos aqui só um exemplo aqui, tá vendo a